Exato. E hoje tem uma novidade, porque o Ministério Público Federal também apresentou, um pedido para reverter a soltura do Daniel Vorcaro e demais integrantes da diretoria do Banco Master. Apresentou esse recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra a decisão de liberdade do Vorcaro e dos demais diretores. O recurso foi apresentado no sábado. Em resposta às solicitações, a desembargadora Solange Salgado pediu que a questão seja julgada em sessão no próximo dia 9, agora de dezembro. Nessa data, a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região se reúne e avalia se aceita ou não o pedido feito pela Procuradoria. O banqueiro saiu da prisão graças a essa decisão liminar, que foi deferida na sexta-feira pela desembargadora Solange Salgado. A decisão contemplou Vorcaro e outros 4 investigados na Operação Compliance Zero. O Vorcaro estava preso no Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos. Depois de ser solto, ele passou a usar a tornozeleira eletrônica e eles estão submetidos a outras restrições durante as investigações. Estão proibidos de manter contato entre si, com testemunhas, não podem sair da cidade sem autorização da Justiça e precisam entregar o passaporte, além de usar a tornozeleira, como eu mencionei há pouco. Bom, algumas consequências desse caso do Banco Master, E a gente está vendo o esforço da Polícia Federal no combate a facções criminosas. E nesse sentido, hoje, o presidente Lula telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e na pauta de conversas estava justamente o combate às facções. A conversa durou cerca de 40 minutos e, segundo o Planalto, o presidente brasileiro elogiou a retirada de parte da taxação extra de 40% também de produtos como carne, café e algumas frutas. O anúncio foi feito por Trump no final de novembro, mas só para alguns itens estratégicos, e o governo brasileiro quer fazer uma ampliação dessa lista. E o presidente Lula falou principalmente sobre o combate ao crime organizado. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal para asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior, segundo a nota do Planalto. Trump teria mostrado disposição em ajudar. É a primeira vez que Lula fala explicitamente sobre um apoio de Trump no combate ao crime internacional, E a gente tem visto os ataques que os Estados Unidos têm feito aqui à Venezuela e até à Colômbia, por conta das organizações criminosas, os narcotraficantes, enfim, o que isso tem provocado aqui na região, na América do Sul. Quem está conosco já é a nossa Mariana Sanches, que está conosco ao vivo de Washington. Gente, hoje eu tô assim, a minha memória tá daquele jeitinho. Mariana Sanches está conosco. Beijo, Mari, bem-vinda. Uma boa tarde para você. E uma conversa que durou 40 minutos, hein? Uma conversa que durou 40 minutos e parece que foi bem propositiva, entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Boa tarde, Diego, Daniela, Couto, boa tarde a quem está conosco. É verdade, 40 minutos de uma conversa que dessa vez foi pedida pelo presidente Lula e em que Lula, digamos assim, parece ter mirado numa cooperação contra o crime organizado internacional, Diego, mas talvez tenha acertado esse tiro na estratégia bolsonarista aqui dos radicados, do bolsonarismo nos Estados Unidos, que vinham movendo a sua pauta em busca de uma designação pelos Estados Unidos, tanto do Comando Vermelho quanto do PCC, o primeiro comando da capital, como organizações terroristas. É uma medida que o governo Trump tem adotado contra uma série de cartéis e grupos, facções criminosas latinas, A gente pode citar aí o venezuelano Tren de Aragua, o mexicano Cartel de Sinaloa, enfim, existem outros que já foram designados assim. Aliás, mais recentemente, o chamado Cartel del Soles, que é justamente, de acordo com os Estados Unidos, liderado pelo líder venezuelano Nicolás Maduro, que os Estados Unidos acusam de ser um narcotraficante, e isso tem mobilizado os americanos a enviarem um poderio bélico considerável para o Mar do Caribe e a fazer ataques a embarcações ali, inclusive hoje, durante a reunião ministerial na Casa Branca, o secretário de Guerra de Donald Trump, o Pete Hegseth, chegou a dizer que os Estados Unidos vão
vão sim atacar militarmente qualquer país que envie drogas aos Estados Unidos. Portanto, é uma estratégia que está muito claramente em relação ao uso de armas. E o que vinha acontecendo, Diego? O Eduardo Bolsonaro, que lidera, o deputado federal pelo PL de São Paulo, que lidera essa campanha aqui nos Estados Unidos por punições ao Brasil, que pudessem, de acordo com ele e os seus aliados, levar a uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eles argumentavam que, diante da queda das tarifas, que já era muito provável, todos sabiam há algumas semanas, enfim, já é um processo que já começou, eles pretendiam mirar, então, agora nessa designação desses grupos como terrorista, que é uma agenda que não interessa ao Planalto. O Planalto vê risco à soberania, as próprias ações militares dos Estados Unidos na região indicam para o Planalto que existe uma série de riscos nesse tipo de designação, né? Lembrando que esse tipo de designação de grupo terrorista pelos Estados Unidos tem sido feito usando uma ordem presidencial, uma ordem executiva do então presidente George W. Bush, daquele período logo pós 11 de setembro, da chamada Guerra ao Terror. Portanto, é desse tipo de ação que a gente está falando, quer dizer, um grupo que seja considerado terrorista entra nessa designação e deixa de poder, por exemplo, os americanos não podem mais fazer comércio, há um congelamento de bens desses grupos nos Estados Unidos, entre outras ações, incluindo potencialmente ações militares, Diego. Então, quando o Lula coloca essa pauta com Trump, digamos assim que ele, de alguma maneira, começa a barrar essa agenda dos bolsonaristas que tentavam fazer a Casa Branca se mover com essa designação, a revelia do Planalto, a revelia de Brasília. Eu apurei, aliás, viu, Diego, que o próprio Eduardo Bolsonaro esteve em ao menos 2 reuniões, tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, e na Casa Branca ele falou com o Sebastião Gorka, que é o responsável por contra-terrorismo do National Security Council da Casa Branca. Ele falou com a equipe do Gorka, levando um relatório de um delegado da Polícia Civil do Rio que estabeleceria conexões entre integrantes do Comando Vermelho e pessoas ligadas à Al-Qaeda já sancionadas pelos Estados Unidos. É o mesmo relatório que o Flávio Bolsonaro entregou a diplomatas americanos em maio, em nome do governador do Rio, Cláudio Castro, tá? Então, esta campanha está em curso e, ao falar sobre o assunto com Trump, Lula dá um tiro nessa estratégia aí, nessa pauta de segurança pública dos bolsonaristas, que é um grande assunto para as eleições de 2026, né, Diego? Exato, e sugere uma parceria, né, com os Estados Unidos. Oi, Couto. Eu fazer uma pergunta para a Mariana. Na nota que o Palácio do Planalto distribuiu depois da reunião, 40 minutos, não tem nenhuma citação a 2 personagens, a Venezuela e o Nicolás Maduro, né? Eu queria entender isso, porque quando você fala em organizações criminosas, crime organizado, tudo, o pano de fundo, né, o personagem oculto aí, é a Venezuela, é o Maduro. Você tem alguma informação sobre o que eles falaram diretamente sobre a Venezuela e o Maduro? Por que isso não está na nota? Tenho sim, coach. Eu conversei com pessoas que participaram da reunião e elas me disseram que sim, a Venezuela foi tratada como não poderia deixar de ser. É um assunto que preocupa cada vez mais o Brasil. Aliás, enfim, os americanos estão dando sinais de que um ataque terrestre à Venezuela é iminente. E o Lula teria, então, repetido a Donald Trump a mensagem que já tinha passado na reunião, por exemplo, que eles tiveram presencialmente na Malásia, em que o Lula disse que a região é uma região de paz, que é preciso que haja, enfim, soluções diplomáticas para essas questões, que ele poderia, sim, funcionar como interlocutor na região, mas esse é um discurso que tem praticamente zero aderência com Washington atualmente, viu, Couto? E não há
o Trump não está disponível a escutar o que o Brasil tem a dizer em relação à Venezuela e vai se mover com esses planos independentemente disso. Aliás, na Malásia, o próprio Lula acabou sendo rebatido, conforme eu apurei, pelo secretário de Estado Marco Rubio, que é um dos grandes patrocinadores dessa ação bélica, aliás, dos Estados Unidos na Venezuela, em que o Rubio dizia ao Lula que Nicolás Maduro envia criminosos retirados das cadeias para invadir os Estados Unidos. Quer dizer, não existe até hoje nenhuma apuração, nenhuma investigação séria que mostre que isso seja uma política de fato do Nicolás Maduro. Mas é o tipo de coisa que tem sido repetida e que tem sido usada como norte na própria administração Trump. Agora, do lado do Planalto, não se quis dar muita atenção a isso. Aliás, tem havido uma tentativa de ser discreto e manter o assunto entre Brasil e Estados Unidos no máximo possível do bilateral, porque Venezuela é visto como um ruído muito grande. E, aliás, na questão bilateral, achei até que você ia citar isso, Couto, porque tem mais um personagem que eu quis saber se tinha aparecido e não apareceu, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi a primeira vez que Lula e Trump se falaram desde a prisão de Bolsonaro. A gente relembra aqui que, ao ser informado dessa prisão, o próprio presidente Donald Trump chegou a dizer é uma pena, nada mais do que isso, né? E dessa vez ele sequer perguntou ao Lula sobre o processo do Bolsonaro ou qualquer coisa do tipo. E o próprio Bolsonaro era usado como justificativa para as tarifas de 40% que tinham sido impostas contra o Brasil, estavam em vigor desde 6 de agosto e já começaram a cair, né, Couto?